Olá, amados, tudo bem? Na semana passada, nós falamos sobre a função do segundo grau. Caso você não esteja se lembrando, a função do segundo grau é qualquer função que tenha este formato aqui, uma equação, uma função do segundo grau, tá? Eu queria que vocês lembrassem que quando a gente vai resolver para encontrar a raiz de uma função do segundo grau, nós calculamos primeiro que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, o valor de x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, e eu queria que vocês lembrassem também que quando esse delta é maior do que zero, é um valor positivo, eu tenho essa função vai ter duas raízes. Quando o valor de delta é igual a zero, a função vai ter uma raiz só. Quando o delta é negativo, a função vai ter nenhuma raiz, tá bom? E isso interfere na cara que ele tem, tá? Nós trabalhamos na última aula sobre gráficos da função. Então, já que a gente está falando sobre isso, como que a gente consegue interpretar problemas que envolvem as funções que tenha a cara do gráfico e como a gente consegue interpretá-los dentro da nossa função, tá? Então, no caso, eu tenho esse exercício, esse problema aqui. Uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função. E a função é c de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Agora é o seguinte, considerando que c é o custo, que esse daqui, considerando que esse é o custo, e o x é a quantidade de unidades, determine a quantidade de unidades para que o custo desse seja mínimo e que o valor desse custo seja mínimo. Então, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, quando a gente está pensando em custo e produção e o valor do nosso custo, quantos que a gente produz e o nosso custo, a gente tem que pensar o que cada coisa significa. Primeiro, o x representa as unidades produzidas nessa empresa. O c de x representa o custo para a produção. Essa função aqui determina o quanto vai custar produzir isso. Então, dependendo do valor de unidades, eu tenho um valor de custo. Então, eu posso jogar valores aqui e encontrar o valor máximo e o valor mínimo. Eu queria que vocês lembrassem que essa função, uma função do segundo grau, sempre tem a cara de uma parábola. A primeira coisa que eu queria que vocês avaliassem é o valor do meu A, porque o A determina a cara do meu gráfico. Nesse caso, nós sabemos que o A é igual a 1, o B é igual a menos 80 e o C é igual a 3.000. Com essa informação, eu tenho o quê? O meu A é maior que zero. Então, eu sei que o nosso gráfico ele parece um sorrisinho, com a concavidade para cima. Mais especificamente, essa é a cara do nosso gráfico. Se eu traçar o gráfico, caso vocês tenham lembrando, essa é a cara esse gráfico, é o gráfico que representa essa função aqui. Agora, qual é o ponto? Você consegue enxergar que tem um valor, esse ponto aqui, ó, nós chamamos de vértice. Esse ponto aqui é o vértice da minha função. E é onde determina, não sei se vocês conseguem enxergar, se esse eixo das abscissas é o x, que representa a quantidade de unidades de produtos, e esse y representa o meu c de x, que é o custo diminui, tem um ponto de mínimo e aumenta. Então, qual é o valor de unidades que representa o meu custo mínimo, tá? Pensando nisso, eu queria que vocês lembrassem que, primeiro, tem uma fórmula importante de lembrar. Quando eu penso na minha vértice, eu tenho o x dessa vértice. O x da minha vértice é menos b sobre 2a. Então, no caso desse problema aqui, eu consigo determinar que o meu x da minha vértice,
que é menos b sobre 2a, vai ser a mesma coisa que menos 80 sobre 2, menos o menos 80, perdão, menos o menos 80 sobre 2 vezes 1. Menos o menos 80 é 80 dividido por 2, que dá 40 unidades. Então, o valor de unidades que eu tenho que produzir para que o meu custo seja mínimo é de 40 unidades. Tudo certo? Agora, se eu pensar nessas 40 unidades, qual vai ser o meu custo? Tem duas formas de fazer isso. Você pode usar a fórmula do meu y da vértice, que é menos delta sobre 4a. Eu, pessoalmente, prefiro fazer o seguinte. Eu não gosto de ficar decorando fórmula. Quanto menos fórmula eu puder decorar, melhor. Então, o que eu prefiro fazer é fazer o seguinte. Já que eu sei o meu x que determina o custo mínimo, o que eu posso simplesmente fazer é encontrar o meu c de 40, que é o meu c da minha vértice. Então, agora eu tenho 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000, que vai dar 40 ao quadrado é 1.600 menos 3.200 mais 3.000, que vai resultar em, deixa eu ver, 1.600 menos 3.200 mais 3.000 vai resultar em 1.400 reais. Esse é o nosso custo mínimo, certo? Esse é o custo para produzir 40 unidades. Tudo bem? Você enxerga que quando o A é negativo, eu tenho um valor de mínimo. Agora vamos ver esse segundo exemplo aqui. Tá? Agora vamos começar esse. Após várias experiências em laboratórios, observou-se, vou apagar esse daqui para começar o próximo. Observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y igual a 12x menos 2x ao quadrado, certo? Em que x é o tempo decorrido em horas, então x é o tempo após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja nível máximo de concentração no sangue desses cobaias. Então, nesse caso, o y representa a concentração do antibiótico e o x é o tempo que passa, tá? Em horas. Isso é muito importante. É muito importante determinar que o x é o tempo e o y é a concentração de antibiótico, certo? Você pode marcar isso do jeito que você quiser. O que importa é anotar de alguma forma para você não esquecer o que está acontecendo. Agora, o próximo passo é o valor de A é menos 2. O valor do B é 12. O valor do C é 0. Não temos. Se o meu A é negativo, o que eu sei sobre a cara desse gráfico? Se o A é negativo, a concavidade vai ser para baixo. Essa é a cara do nosso gráfico. Se essa é a cara do nosso gráfico, então isso significa que essa função tem um ponto de máximo, tem uma máxima concentração. Se x representa o tempo, à medida que o tempo passa, a concentração aumenta e começa a diminuir. O tempo, e essa é a concentração. Quando a gente fala isso numa função, significa que é a concentração pelo tempo. Então, assim, se eu quero saber em quanto tempo a concentração vai ser máxima, eu quero o meu x da vértice. Se eu quero saber qual vai ser a concentração máxima, eu quero o meu y da vértice. Vamos terminar cada um deles? Então, primeiro, nós vamos calcular o x da vértice para descobrir o tempo que demora. Então, o x da vértice vai ser igual a menos b, que é menos 12, dividido por
2 vezes o A, que é menos 2. Então, aqui eu vou ter menos 12 dividido por menos 4, que vai dar 3 horas. Então, daqui a quanto tempo a concentração vai ser máxima? Daqui a 3 horas. Agora nós queremos a nossa concentração máxima. O meu Y da vértice. É só substituir o meu X pelo 3, né? Então, vai ser 12 vezes 3 menos 2 vezes 3 ao quadrado. 12 vezes 3 é 36. 3 ao quadrado é 9 vezes 2 é 18. 36 menos 18 vai dar 18. Então, a concentração, temos que até ver qual que era o... certa concentração. Não falou qual que é eu não estou vendo aqui a unidade, mas a concentração máxima é esse 18 aqui. Tudo bem, gente? Esse tipo de exercício é um tipo clássico de exercício que cai especialmente no Enem, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Um beijo e até a próxima!